Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Vamos ver se a gente consegue terminar nosso bonequinho hoje. Finalizando o boneco Bita. Enviei. Ei, boa tarde. Ivanilda. Quem mais que tá por aqui? A gente vai fazer nosso bonequinho aqui mesmo no Instagram. Vamos terminar o nosso bonequinho Bita. Eu tava fazendo as transmissões lá no YouTube, mas o YouTube tá travado agora. Não tô conseguindo acessar, nem para ver nada, nem para fazer a transmissão. Então, eu espero conseguir fazer aqui no Instagram, depois eu coloco por lá. Então, se vocês puderem compartilhar aí com seus contatos, chamar o pessoal para vir assistir. A primeira parte, que é a cabecinha, já tá lá, eu fiz a transmissão ontem. A gente fez a cabecinha toda, a modelagem, a forração da peça, a montagem, e hoje a gente vai fazer o corpinho, os braços e as perninhas do Bita, tá bom? Que mais? Eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Daqui a pouco eu vou posicionar a câmera aqui pra gente começar a nossa produção. Ei, Dai! Mó Carteira MG, bem-vinda. Pois é, gente, eu tive que vir pra cá, depois eu salvo esse vídeo aqui. Espero conseguir e aí coloco lá no YouTube pra gente assistir de novo. Olá, olá, vamos esperar o pessoal entrar pra ver se a gente consegue começar aí a nossa produção. Quem estiver por aí, manda um oizinho pra saber que você tá por aí. Não sei se vocês testaram aí o acesso no YouTube, eu não tô conseguindo acessar lá, nem transmitir. Lá a imagem ficou muito boa, a internet tá ruim, né? Inclusive me diz aí se tá travando aqui, se vocês estão conseguindo ouvir bem, ver bem, se tá dando certo aí a transmissão que eu tô fazendo aqui. Pois é, a internet de repente ficou ruim agora no fim da tarde. Acho que se eu tivesse marcado às 3 horas teria dado mais certo, porque foi depois das 3 que começou o problema. Acho que eu já vou posicionar aqui pra gente começar e aí eu aproveito o tempo aqui da transmissão e não perco também, né, questão de gravação aqui. Deixa eu acertar aqui, virar a câmera. Como é que eu viro a câmera aqui? Ei, Ruth! Então, vamos arrumar aqui as nossas coisinhas. Só um fiozão de cabelo aqui na mesa. Meu cabelo, tem cabelo meu pra tudo que é lado, gente. Vamos arrumar aqui a nossa câmera, a posição aqui pra tudo. A transmissão vai ser por aqui mesmo, porque o YouTube não nos ajudou hoje. Mas eu gostei bastante da transmissão lá por causa da qualidade da imagem. Gostei muito mesmo. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Como é que tá aqui, questão de tamanho, pra gente poder, aproximação, pra poder ver tudo. Ok. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Vocês estão dando um joinha porque a transmissão tá boa, né? Deve ser isso, Dai. Muita gente em casa, é verdade. Aí congestiona tudo. Ei, Vanessa. Ei, Edna. Recrearte, Aracruz, aqui da cidade. Patrícia. Ei, Pati, quanto tempo que eu não falo com você. Ei, Kátia. Então, vamos produzir nosso bonequinho por aqui mesmo, né? Já que esse é o nosso espaço mais querido, mais utilizado e que tem funcionado muito bem, né? Ontem nós fizemos a cabecinha do nosso boneco Bita. Já vou começar, tá, pessoal? Deixa eu trazer aqui. Fizemos essa cabecinha, todo passo a passo para fazer esse formatinho mais quadradinho, né? A cobertura dele, a pinturinha e etc e tal, montagem do chapéu. Quem não viu essa aula pode entrar lá no YouTube depois e acessar. Inclusive o link tá na descrição aqui da página. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Renan, meu marido, Renan Cisa, meu marido, entrou. Lindão.
Ai, meu Deus, tô clicando em coisa que eu não devo aqui. Rosana, Kelly. E aí hoje a gente vai fazer o corpinho, os bracinhos e as pernas. Eu já tenho alguns pedacinhos adiantados, olha só como é pequenininho, né? O nosso bonequinho tá ficando com a medida, com o chapéu, de 12 centímetros de altura. Mas, se fosse fazer sem chapéu, ele ia ficar com mais ou menos uns 10 centímetros. Então, fica aí as proporções, inclusive, de material para você fazer outros bonequinhos de lembrancinhas ou montagem para as decorações dos seus bolos. Nós utilizamos para a cabeça uma bola de 35 milímetros. Que lindo! Era uma vez entrou. E nós vamos utilizar para o corpinho uma bolinha um pouquinho maior, que é a bolinha de 40. Porque o bonequinho Bita, ele tem essa proporção, tem o barrigão, né? Aquele corpão, barrigão e a cabecinha menor. Eu não fiz aquele narizinho, como eu expliquei lá no vídeo do YouTube, aquele narizinho que ele tem, porque eu queria que tivesse uma ideia mais fofinha para ele, né, no visual final. Então, a gente vai pegar aqui a nossa bolinha de 40, que já está lixada. Eu separei um pedacinho de EVA branco e um pedaço de EVA preto para o processo. Vou precisar da minha chapinha. E aí, à medida que eu for fazendo, eu vou falando dos materiais, tá bom? Eu já tô com a minha pistola de cola quente ligada ali, porque eu vou precisar dela para apenas um momento na hora de encaixar a cabecinha no corpinho. Tô pegando minha chapinha aqui. E aí, seguinte, enquanto minha chapinha tá esquentando, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o que eu resolvi fazer pro pezinho e pra mãozinha. Não sei se vocês conseguem perceber aí, deixa eu pegar um pedacinho de EVA aqui preto. E olha só, o pezinho, tá vendo que ele tá um pouquinho mais grosso que o EVA preto? Olha a diferença. O que eu fiz com ele? Para eu conseguir fazer ele nesse formatinho, eu resolvi fazer ele só o recorte do formato do pé, sem ser nada assim elaborado, sem ter o saltinho que o sapato do Bita tem, né? Eu resolvi fazer ele bem simples, uma coisa bem simples, bem prática de fazer, porque vai dar a ideia final, olha só. Vai dar o resultado final que a gente quer, vai lembrar o sapatinho, mas também para não complicar muito a nossa vida. Aí, nesse caso, eu tive que colar 3 pedacinhos de EVA para ele ficar com essa espessura. Então, o que eu fiz? Vou adiantar aqui enquanto a minha chapinha esquenta, eu já mostro para vocês. Eu peguei um pedaço de... Vocês já viram isso em outras aulas, mas talvez tenha gente nova aqui que ainda não viu. Eu peguei um pedaço de EVA e colei 3 pedaços em 3 partes. Deixa eu recortar aqui. Vou fazer bem pequenininho porque o nosso pezinho já tá recortado, né? Mas como é que eu faço o processo aqui? Vamos medir aqui pra ficar no volume de 3 partes. Eu vou marcar aqui. E a gente passa a cola de contato, eu uso essa daqui, mas você pode usar a marca que você preferir. Como a gente sempre menciona, existem marcas que não tem cheiro, inclusive, né? Então, não fica aquela coisa fedorenta. Eu vou passar nele todo aqui. Esse meu pincel tá assim, ó, durinho, tá grosso assim, porque eu uso ele sempre pra fazer isso. Sempre, sempre, sempre. O pedacinho que faltou, cola. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários aí, tá? Não tô conseguindo ver a tela. Ai, vai esburrar. Vai vazar. A gente passa a cola nele todo. E aí, eu fiz uma marquinha, uma linhazinha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu marquei aqui com palito. Eu vou dobrar até aqui, porque é a minha parte que tá dupla, e depois eu vou fazer a parte tripla aqui. Então, a gente passa, sempre tem que ter a cola dos dois lados onde vai ser colado, tá? Com a cola de contato não é possível a gente passar de um lado só, não funciona para esse efeito aqui, né? De aumentar a espessura do EVA, não funciona eu passar a cola de um lado só e tentar colar em outra coisa. Então, eu fiz esse processo aqui para aumentar a espessura, deixei o EVA mais grossinho, e aí eu vou conseguir fazer o meu pezinho com a espessura um pouquinho mais grossa.
tá bom? Eu fiz aqui com esse aqui em 3 partes. Se você quiser o pezinho mais grosso, você coloca mais uma camada, mais outra camada, e seja lá o que você for fazer com essa técnica, você tem aí essa opção de ir aumentando a espessura dele. Depois, recorta normalmente, e aí você vai ver que ele parece que já é, ó. Eu vou cobrir esse pedacinho que tá aparecendo aqui, deixa eu cortar. Ele parece que já é dessa espessura, tá vendo? Parece que ele foi feito assim, com essa espessura. Então, já tá cortadinho aqui. Pra fazer a mãozinha, eu fiz a mesma coisa, só que duplando apenas uma vez. Então, ao invés de eu usar... Deixa eu pegar o EVA. Em vez de eu usar o EVA na espessura que ele tem natural, eu colei ele um no outro pra deixar ele um pouquinho mais grossinho e a mãozinha ficar mais encorpadinha. Joia? Então, tá aí explicado já o processo que eu faço para aumentar um pouquinho a espessura do EVA. Minha chapinha esquentou, eu vou pegar aqui uma coisinha qualquer para colocar embaixo e apoiar a minha bola. Eu vou tentar, ó, deixar a minha bolinha, tá vendo aqui que ela tem a marquinha do meio da bola, né? Tá lixado, mas mesmo assim a gente consegue ver mais ou menos onde é que está essa marca. Então, eu vou colocar essa marquinha pro meio, assim, porque eu vou usar ela de referência na hora que eu for recortar o EVA para fazer o acabamento. Vou usar a chapinha para aquecer o meu EVA e vou puxar bem, porque eu quero que essa capinha fique bem fininha. Ela fique com a espessura bem fininha, por isso que eu tô puxando até lá embaixo, ó, até ultrapassou o tamanho da bola. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar ajustar. Pelo que eu tô vendo aqui, eu tô conseguindo, não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu tô conseguindo ver a marquinha do centro da bola. Então, eu vou dar uma marcada aqui com um palito. Só pra eu saber onde eu vou poder cortar. E aí, eu vou tirar, se você não conseguir, tá vendo que tá muito preso aqui? Se você não conseguir, tira o excesso aqui. Pra você não puxar e amassar essa capinha, né? Que acaba amassando um pouquinho, mas a gente tenta evitar que isso aconteça. Vamos lá. E a gente tira, eu tô até marcando a bola com a minha unha. Não teve jeito, amassou, depois a gente tenta resolver com o soprador. E a gente vai arrumar esse recorte aqui com a tesoura, pra ele não ficar com picotes demais. Porque nós vamos sobrepor o outro EVA aqui, e a gente não quer que fique um volume estranho embaixo, né? Quanto mais arrumadinho, mais disfarçado ele vai ficar. Ok? Vou deixar isso reservado. E vou fazer a mesma coisa com o preto, puxando até lá embaixo. Vamos ver se esse preto não vai rasgar. Toda vez que eu tentei usar o preto hoje, ele rasgou no processo. Vou aquecer só. Vou puxar mais devagar esse aqui. Aí. E olha que eu puxei devagar, hein? Tá seco esse preto. Vamos de novo. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Ei, Aline, Jack, Débora, Cíntia, Edna Fagundes, Ana, Andréia, todas bem-vindas. Mimos da Nick, Gleice, Brenda, que bom, gente, que vocês estão por aqui. Joyce, que bom, tô muito feliz com a presença de vocês. Vamos lá. Por favor, EVA, fique inteiro. Resista. Eu tô fazendo devagar para ele não rasgar. Mas eu gostaria muito que ele tivesse ido até mais fundo do que ele foi. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu gostaria lá do processo de sobreposição. Vamos ver. Eu tô tirando o excesso aqui, ó, com uma abertura, com uma sobra. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Porque agora eu vou testar aqui até onde eu vou marcar
para poder fazer o recorte sobreposto. Vou ver se vai funcionar essa sobreposição, porque pelo jeito aqui o EVA ficou muito aberto. E a ideia era que ele ficasse daquele jeito, que até prendesse a bolinha. Vou tirar um pouco esse excesso aqui. E vou sentir se na hora que eu for colar ele não vai fazer nenhuma ruga. Acredito que não, ó. Passando a mão assim, eu acho que ele não vai fazer nenhuma ruga. Então, eu vou arrumar o recorte. Agora tem que ter paciência e calma, para não ficar nenhuma pontinha. E a gente conseguir fazer ele ficar bonitinho. Feito isso, nós vamos passar a nossa cola de isopor. Tô usando a cola de isopor, mas vocês podem usar a cola quente. Se você já usa cola quente, eu sempre usei. Expliquei inclusive no vídeo de ontem que eu tô achando um pouquinho melhor nesse momento usar a cola de isopor para evitar o volume que ela gera ou as marcas que ela faz no isopor, né? Apesar de que a minha não marca muito, a minha dá até para encostar um pouquinho, mas mesmo assim, né, tá parecendo ser um pouco mais fácil usar a cola de isopor. E aí, eu vou vir com essa aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra deixar um restinho aqui quase encostadinho. E eu puxar esse lado aqui um pouquinho mais pra baixo. Vocês entenderam o que eu fiz? Um lado eu virei ele pra pegar assim, ó, bem na pontinha da emenda, emenda com emenda, pra deixar ele pra trás. E o outro lado eu deixei ele descer um pouquinho mais, porque eu preciso dessa sobra aqui pra fazer o recorte da barriguinha dele. E vai aparecer o branco embaixo. Então, a gente vai vir aqui, ó, eu marquei aqui atrás, onde tá bem encostadinho. E aqui eu vou fazer um recortezinho, um Vzinho. Vamos tentar fazer algo bem singelo aqui, pra não ultrapassar e não... Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Não aparecer a nossa bola lá no fundo. E aí, a gente faz a colagem aqui. Eu não vou pintar agora as listras rosas, porque eu quero prender isso aqui na bola primeiro. Depois eu pinto e o que borrar a gente limpa. Fora que a gente vai mexer muito nessa peça, e aí, se ela não secar, a gente acaba tirando a pintura. Passando um pouquinho, ó. Se você achar melhor passar a cola instantânea, pode passar a cola instantânea, porque tá EVA sobre EVA, então não tem problema nenhum, né? Também estou fazendo minhas peças aqui. Ai, que bom, Aline, tá produzindo, né? Eu aqueço um pouco a mais quando ele começa a rasgar. Então, esse EVA aqui eu já tentei fazer, eu usei ele hoje, ele tá meio seco. Acho que é um EVA muito velho já. Eu tentei usar ele hoje mais quente e ele rasgou. Mais frio, e minha chapinha, ela tá aqui no vermelho, ó. Ela esquenta muito, muito, muito mesmo. Se eu deixar encostada, ela até derrete o EVA. Então, eu tentei fazer com menos passadas, para ver se ele aquecia um pouco menos. E evitava de rasgar, né? Acabou dando certo. Mas eu gosto também de usar o soprador quando tá dando errado. Que tipo, ele não foi até onde eu queria, eu dou uma segurada aqui embaixo na sobra, dou uma jogada de soprador assim, e depois vou lá e puxo de novo, pra tentar fazer ele alcançar a altura que eu quero. E aí, é uma dica que dá pra gente usar. Deixa eu ver mais. Tô aproveitando pra falar com vocês enquanto dá uma segurada aqui nessa cola, né? Porque ela não cola tão rápido quanto as colas que a gente tá acostumado a usar, que é a instantânea e às vezes a cola quente. Deixa eu segurar a tela aqui que tá balançando. Ok, feito isso aqui, nós já temos uma parte considerável aqui do nosso boneco prontinha. Então, é o seguinte, agora a gente vai dar uma marcadinha onde vão ser as bolinhas dos botões da roupinha dele.
Então, eu vou marcar 1, 2, 3. Só para eu saber mais ou menos aonde é que vão ficar os botões, porque esses botões são pintados, então eu vou pintar no final. Ó, fiz a marcação. E eu vou vir aqui com esse pedacinho que já está recortado, que é a golinha. Deixa eu limpar aqui, gente, tá uma bagunça, né? E vou fazer isso aqui, ó. Vou ajustar ele mais ou menos aqui. Ele tá, tipo assim, quase no centro. Se você for olhar aqui a direção do preto, ele tá... o meinho dele aqui, esse recortezinho, tá quase no centro aqui da bolinha também. E aí, eu vou fazer uma colagem. Vocês estão vendo que eu tô dando uma aberturazinha, uma puxadinha nele aqui, né? Eu vou pegar a cola instantânea, nesse caso, tem que ser instantânea. E eu vou passar só no meio, vou direcionar aqui, olhar onde é que tá o centro aqui, onde vão ser os botõezinhos. E vou fazer uma colagem nele aqui, dando uma puxadinha pra cá e uma puxadinha pra cá, pra ele abrir um pouquinho essa golinha. Ok? Ó. Tudo certo até agora. Segurei aqui, ele vai ficar com isso aqui um pouco solto, porque eu tenho que colocar as alcinhas do suspensório dele. Então, eu vou pensar aqui numa distância de um dedo entre os botões e a alça do suspensório. Se o seu dedo for muito gordinho, você reduz aí. Mais ou menos, vamos ver aqui em centímetros. Mais ou menos 1 centímetro de distância. Pode até chegar um pouquinho mais pra frente aqui. A gente vai passar um pinguinho de cola. Essa tirinha que eu recortei meio centímetro numa tira. E aí, ainda recortei ela no meio. Então, eu fiz uma tirinha aqui, ó, de meio centímetro e depois eu recortei ela no meio, no olho mesmo, sabe? E aí, a gente vai passar uma cola aqui. Passei lá embaixo, vou passar aqui. Vou direcionar aqui, sempre prestando atenção no local onde eu deixei a marca dos botões. E aí, eu vou deixar ele solto aqui pra trás, pra depois a gente finalizar a colagem. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí, você pode perceber que eu cortei a tirinha no olho mesmo, né? A olho nu. Então, uma tá mais fina e outra tá mais grossa. Passar a cola aqui. É um pinguinho de nada. É só pra gente garantir que a tirinha vai estar colada no lugar certo aqui. E aí, a gente pode até finalizar a colagem dessa peça que tá por cima, abrindo ela um pouquinho. Porque no outro eu não fiz. Você pode observar que no outro eu colei a tira do lado da abinha. Mas a ideia do Bita é que essa curvinha aqui, ó, dessa gola, fique praticamente por cima, no centro aqui da alça. Então, a gente termina de fazer a colagem aqui. Shirley entrou. Decorando Sonhos, muito bem-vindas. Lulu Alves. Quem mais aqui? Thaís. Ei, Thaís. Taguiar também, olá. Bem-vindas. Para quem tá entrando agora, eu não fiz a pinturinha daqui, dessa partezinha da barriguinha, que seria mais ou menos a camisa embaixo, né? E não fiz os pinguinhos, mas marquei com um palitinho, porque isso a gente vai manusear muito a peça e a gente pode tirar a pintura. Então, pra gente acelerar o processo, a gente deixa a pintura pro final. Então, tá feito aqui o corpinho dele. Eu já montei um bracinho e agora eu vou montar com vocês o outro bracinho. Eu recortei 2 centímetros de altura pro braço e 3,5 de comprimento pra gente enrolar esse bracinho e ele ficar nessa espessura mais ou menos aqui, nesse diâmetro mais ou menos. Aqui, o bracinho tá ficando com um diâmetro de 7 milímetros de diâmetro. Então, é bom você anotar isso aí para você conferir na hora de fazer. Por quê? Porque tem EVA que ele vai estar mais grossinho, tem EVA que vai estar
mais fininho. Você pode observar a diferença entre esse preto e esse branco. O branco veio muito mais fino que o preto, sendo que na capa diz que eles têm 1,5 centímetros, né? É 1,5 centímetros? É isso mesmo. Não. 1,5 milímetro. Nossa, eu tô falando errado. Aí, a gente vai enrolar aqui esse bracinho. Faz um rolinho com ele. Não precisa colocar nenhum arame dentro, nenhum palitinho, nada. Exceto se você quiser poder dobrar o bracinho, poder fazer outro modelinho, outro formatinho com ele. Como eu vou colocar ele só pra cima, assim, ó, só esticadinho, eu não preciso dobrar, ele tá molinho aqui, mas ele tá firme ao mesmo tempo. Ele tá presinho certinho no lugar. Não preciso de arame, de nada. Aí, a gente faz isso aqui, já cola. Observa agora a mãozinha, ó, a posição da mão. O dedão, ele vai ficar assim, pra cima, né, pra dentro do corpo. Então, se esse aqui eu colei com a emenda pra trás e o dedão tá assim, ele significa que vai vir aqui pro lado direito. E esse aqui, deixa a emenda pra trás e coloca o dedão pra você usar ele aqui no lado esquerdo. Lembra desse posicionamento, tá? O dedão, eles vão ter que ficar invertidos. Então, a gente passa a cola instantânea aqui. Eu virei, ó, a emenda pra trás. Certifica que ficou preso. Aí, aqui nessa sobra, nesse excesso aqui da bolinha, deixa eu tirar ele aqui de baixo que não tá dando pra ver. Nesse excesso aqui, a gente vai dar só um piquezinho pra tirar o excesso, tá muito gordinho nessa parte. E aqui também, ó, tá muito gordinho. E aí, a gente vem com o nosso acabamento, que é uma tirinha de 0,5 centímetro, que eu dobrei e fiz um piquezinho aqui, tá? Isso aí a gente viu, inclusive, na hora de fazer essa parte aqui, lá no vídeo do YouTube, da aula de ontem. Passa um pouquinho de cola aqui no centro, passei demais. Vem aqui na frente da peça, vira o Vzinho pra baixo e coloca bem aqui, ó, no meio da mãozinha, encostando entre o preto e o pele. É só aqui pra cobrir essa emenda, tá bom? Deixa colar. E aí, você vai virar pra trás, ó, deixa colar encostadinho. Vai ficar meio tortinho, assim, meio curvado, né? Aí, você vira aqui pra trás, tira o excesso. Passa a cola. Firma aqui, aperta, pra você ter certeza que ele vai colar tanto no preto quanto no bege. E aí, você vira o outro. Cuidado, não passar cola no dedo, igual eu passei aqui, meus dedos já estavam se colando um no outro aqui. E garante que tá bem colado. Então, nós temos aqui as duas mãozinhas. A gente já pode vir aqui no corpinho pra colar. O ideal, antes de colar a mão, é a gente já fazer a montagem da cabeça no lugar. Por quê? Pra gente não colar os braços no lugar errado e o bita ficar desengonçado, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, onde eu deixei esse buraquinho, esse espaço, o pedacinho de palito de dente, que eu não tô achando ele aqui, então acho que eu deixei cair. Deixa eu pegar outro aqui. Pedacinho de palito de dente. A gente vai fazer um furinho aqui. E vai quebrar ele onde a gente acha que está bom para ser usado. Ok? Vai passar um pouquinho de cola quente, tentar enfiar a cola quente nesse buraquinho. Não coloquei demais, ela saiu um pouquinho, é normal. E aí, você enfia o seu palitinho aqui e deixa secar. Cuidado não fazer melequeira com a cola, tá? Ó, já tá firme, eu tô puxando, tá legal. Aí, eu venho aqui, mais ou menos aqui, ó, na emenda. Tento centralizar aqui e vou encostar a minha cabecinha. Conferir se ele tá no lugarzinho certo, eu acho que tá um
pouquinho torto. Eu posso chegar um pouquinho pra cá. Isso. E aí, a gente vem, passa um pouquinho de cola instantânea aqui, só pra ajudar a finalizar a colagem. E pinga um pouquinho de cola quente aqui, que na hora de empurrar o palito, a cola vai entrar. E aí, cola já na posição certinha. Segura, aperta e segura, para ter certeza que ele vai ficar no lugar. Fechou? Agora, a gente põe a mãozinha no lugar. Um pouquinho de cola instantânea. Vou colocar ela mais ou menos por aqui. E a outra... É como eu falei, se você quiser ter um pouco mais de firmeza e certeza que essa mão também vai ficar presa aqui, coloca um palitinho ou um arame antes de fazer esse rolinho preto. Coloca por dentro o palitinho ou arame. Criou um excesso aqui. Vou tirar, ver se dá tempo de tirar. Porque aí você tem certeza também que o bracinho vai ficar firme aqui no lugar, né? Ele não vai sair com tanta facilidade se a gente bater aqui. Mas eu não vi necessidade não, aí eu preferi não fazer, tá? É uma coisa a menos. Vou tirar esse excesso aqui. Ok. Agora o pé. Dá uma arrumada aqui na mesa. E aí, pessoal, tá dando certo aí? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ei, Maia! Que bom que você veio, Ana Lu. Eula Artes. Ei, Zanza. Artes da Joy. Vai ter a turma toda? Você tá perguntando se vai ter a turma toda? Eu não fiz ainda, não, mas a gente pode pensar, né? Vocês estão conseguindo ouvir e ver tudo direitinho, né? Tá certo aí por enquanto. Vamos continuar, então. Aqui, para o pé, como vocês perceberam que o EVA preto e o EVA branco têm espessura bem diferentes, então eu tive que recortar o... Eu queria que ficasse quase com o mesmo diâmetro o pezinho, com a mesma grossura, o pezinho e o braço. Vocês podem perceber que a diferença entre eles é mínima. Eu tô deixando a perninha um pouquinho mais grossinha, mas é coisa mínima. Porém, para essa coisa mínima de diferença, eu tive que cortar um pedação, porque o EVA branco, ele tá muito fininho. Então, vocês vão ter, inclusive, quando vocês forem fazer o de vocês têm que observar essa questão da espessura do EVA, para não fazer a perninha grossa demais. Eu vou deixar a medida no molde, mas pode ser que a medida não sirva, tá? Então, só vai servir mesmo, definitivo, a altura do braço e a altura da perna, que eu coloquei a mesma coisa. Então, o braço, ele tem 2 centímetros de altura e a perna também vai ter 2 centímetros de altura. Agora, o comprimento para fazer o rolinho é relativo conforme o EVA que você tem aí. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Aí, a gente cola no pezinho, que eu já mostrei, né? O molde do pezinho também tá aqui, descrito aqui, ó. Nós temos aqui, esse formatinho para recortar o pé. Aqui o formatinho para recortar a mão. E a gente coloca a emenda para trás no pé. E só encosta ele aqui. Que aí você já garante que tá coladinho. Mesma história, não coloquei nenhum arame, nenhum palito, mas você pode colocar para você ter certeza que vai ficar firme. Se você vai prender isso no topo de um bolo ou em alguma camada do bolo, você quer que ele fique firme lá no lugar, põe um araminho ou um palitinho nessa perninha, que aí você enfinca, né? Finca no bolo. E aí eu já recortei este pedacinho também, naquele esquema. E vou prender aqui no centro
Eu começo sempre aqui pelo centro para eu conseguir alinhar direitinho e deixo a sobra para recortar lá atrás. Tayana chegou atrasada, mas chegou. Espero que eu consiga salvar aqui para vocês poderem ver o começo, quem tá chegando agora. Vai dar certo, vai dar certo. Eu já limpei meu celular, a memória tá limpa para eu poder salvar. E aí, meu povo, a gente já pode seguir para a finalização do nosso boneco. Vou passar uma colinha aqui, um pinguinho, só para eu encostar isso aqui no lugar e deixar ele firme aqui. Mesma coisa aqui. Agora a gente coloca ele em pé. Aí você vai decidir o seguinte, onde é que você vai colocar esse bonequinho para ficar apoiado? Se vai ser numa basezinha de acrílico, tipo essa aqui, ó. Tô pegando aqui a base. Tipo essa. Ou se você vai colocar ele no bolo, então não precisa de base. Mas como eu não vou colocar ele em base nenhuma no momento, então eu vou posicionar os pezinhos dele aqui na mesa. Acho que eu vou até mudar um pouquinho a posição do celular pra gente conseguir ver. Vamos imaginar que eles estão apoiados na mesa aqui. A visão que você tem que ter é o seguinte, o corpo, ele é redondo, né? Você vai colocar uma peça redonda em cima de duas pontas retas, tá vendo? Então, a gente tem que tirar um pouquinho do excesso de EVA aqui, fazer um morrinho aqui e fazer um pra cá. Então, eu vou tirar pra dentro um pouquinho. Vou deixar ele meio tortinho assim, ó. Tá dando pra ver? Ele tá tortinho aqui. Ó a diferença entre um e outro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Porque aí, ele vai encostar todo no corpinho ali. Aí, eu vou colocar ele aqui, só pra eu centralizar aqui. Deixa eu segurar aqui com a mão. Pra eu saber mais ou menos aonde é que eu vou colar. Pra deixar ele em pezinho. Visualiza aí o centro da peça. Esse aqui eu já passei cola. Vou focar nele, depois eu passo cola no outro. Se quiser virar o pezinho um pouquinho pra fora, pode virar. E aí, ó, ele tá bem no centro mesmo, ó, tá vendo? Isso aí, nesse momento, você tem que ter bastante cuidado pra não colar no lugar errado e ele não ficar curvado, não ficar torto. Puxar mais pra dentro. Aperta pra ter certeza que a cola pegou. E tá praticamente pronto o nosso bonequinho. Agora, a gente vem com a tinta rosa. Vamos pegar aquele pincel que a gente usou ontem, o 6. Nossa, o que aconteceu com ele? 6425 da Condor. Deixa eu molhar ele aqui, eu não peguei a água de novo. Voltei. Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Pra ele ficar com a pontinha um pouquinho mais fina. Aí, a gente vem aqui, ó. É só um pouquinho que a gente vai usar, então eu não vou diluir a tinta, não. Vou passar um pouquinho aqui, fazer aquela lista
listra. Deixa eu molhar o meu pincel. Cadê a tinta? Como o espaço tá curtinho aqui, falta tinta aqui. Como o espaço tá muito curtinho, eu vou fazer só 2 linhazinhas. Mas pode fazer mais que 2. Ok? Feito isso, a gente vai fazer os pinguinhos de amarelo para os nossos botões. Aqui eu não vou diluir nada, vou tentar pegar aqui. Essa minha tinta amarela tá bem ruim. Pega com a pontinha, o cabinho, né, do pincel. Acho que dá pra fazer mais um aqui, hein? E tá feita a pinturinha do nosso Bita. É isso aí. Se você for colar numa base acrílica, você pode usar a cola instantânea. E no bolo também, se for o bolo de EVA. Joia! Deixa eu virar a câmera aqui, tirar aqui pra gente se falar um pouquinho. Nosso bonequinho. Tá muito fofinho. Olha só. Esse aqui eu vou deixar ele quietinho pra ele secar. Deixa eu encostar ele na cola aqui. Olha que gracinha que ficou. E aí, meninas? Ana Lu, você falou que você é péssima em pincel. O que que foi? Ah, canetinha. Deixa eu voltar aqui que vocês estão falando da canetinha, né? Aham. Entendi. Talvez a canetinha ponta fina para fazer as listras. Sim. Sim, é ótimo. Inclusive, na aula de ontem, eu falei da canetinha também. Na verdade, é aquela caneta permanente, né? Que eu tenho aqui. Essa normal que a gente escreve em CD. Para fazer essa pinturinha do olho também. Mas hoje existe tanta caneta, aquela caneta Posca. Eu não comprei ainda, mas tem tantas, de tantas cores, que facilita muito a vida da gente com essa questão de pintura, né? E aí, gente, a gente não precisa ficar patetando muito com pintura de pincel, não. Deixa eu virar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ei, e aí, meninas? O sol. Que bom que vocês gostaram. Maravilhoso. Tô feliz que gostaram. Espero conseguir salvar aqui. Amanhã eu vou voltar. Eu não sei ainda o que eu vou apresentar amanhã. Continuar produzindo, manter a nossa mente ocupada e testando, treinando as nossas técnicas, né? Maravilhoso, sem palavras. Vamos fazer boneco 3D. Pois é, Jaque e Cristina, eu também amo fazer boneco em 3D. Sempre gostei de fazer coisas planas. Isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esses trenzinhos assim, isso aqui me dá uma dor de cabeça tão grande. Vocês não têm noção, essas coisinhas assim. Prefiro 1000 vezes fazer tudo em 3D do que fazer o plano. Obrigada por compartilhar, de nada. Ruivinho deu um show. Desculpa esse entre sai é mais. Depois você confere ele inteiro. Mas é óbvio a presença aqui. Perfeito, hein? Tá aí por causa da net também, né? A net, graças a Deus, deu pra transmitir aqui, mas a coisa tá complicada. Aí eu vou aqui então agora. Amanhã, se eu conseguir, gente, eu vou querer transmitir lá no YouTube de novo. Apesar de que eu até achei a imagem aqui boa também, né? Mas é legal que já fica lá, eu não preciso tirar daqui, já fica lá. Se vocês puderem acessar lá o YouTube na transmissão, se der certo, transmitir por lá, senão eu volto pra cá pro Instagram. Se não der certo aqui, eu vou lá no Facebook e a gente tenta chegar pra ti. Ah, se vai tirar um print, verdade, o pessoal faz. Deixa eu virar aqui na luz. Tira o print aí, galera. Tirou?
Eita, depois manda pra mim esse print. Evolução obrigada. Gente, muito obrigado. Muito obrigada a presença de vocês pelo tempo estar aí me ajudando a manter a alegria e o foco também. Só o fato de a gente estar aqui, a gente tem coisas diferentes, já nos permite passar por esses dias de uma forma muito mais leve, né? Muito mais tranquila. Então a gente volta amanhã. Vou postar agora a foto deles e tal, para colocar lá no feed. Se vocês puderem comentar, compartilha também o vídeo com outras pessoas. Vou colocar lá no YouTube esse mesmo vídeo, então quem precisar ver de novo vai estar lá. E muito, muito, muito obrigada por tudo. Deus abençoe vocês, continuem confiando em Deus. Ele está nos guardando e nos protegendo, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Não esqueçam de deixar as dicas ali, as ideias, pra gente poder fazer coisas novas nas aulas, tá? Beijo. Beijo.